Eu acho que o melhor finalizador brasileiro é o Neymar. Ainda é o Neymar, que bate com a perna direita, que bate com a perna esquerda. Às vezes a gente tem uma impressão de jogadores do passado, até que sempre, que nunca falhavam. Tipo, tem uma noção de que o Romário, o rei da grande área, que para mim o Romário é mais do que rei da grande área, porque ele teve momentos diferentes na carreira, de ter velocidade, muita rapidez. Ah, o Romário não perdia gol. E contra a Itália, embaixo da trave, que a bola sai rente à trave direita do Paluca. Então, assim, você vai perder gol. O Gabriel, semana passada, perdeu um gol frente o goleiro chegou, bateu em cima do goleiro. Acontece. Agora, ele tem uma palavra-chave hoje que é confiança. Cara, quando você pega o dado, que a gente vai analisar também, ele passa a ser o maior goleador da história do Flamengo, empatado em Libertadores, empatado com o Zico. Com o mesmo número de jogos do Zico. O cara olha no espelho e fala assim, ele pode... Ele olha no espelho e diz, você tá louco de dizer que o melhor finalizador brasileiro ainda é o Neymar. Porque ele tá com a confiança à flor da pele. Ele chega na cara do gol e ele sabe o que ele vai fazer. Gol. O Zico tem 16 gols em 21 jogos, o Gabigol 16 gols em 20 jogos, né? Ou até um jogo a menos. Eu vi 20 e 20. Eu vi 20 e 20. A gente tem uma estatística diferente, então, mas não importa. Até. É melhor do que o Zico. Então, ou seja, porque a impressão... O Zico jogou a Libertadores num tempo em que havia menos partidas, né? Hoje, para você ser campeão da Libertadores, você joga 13 jogos. O Flamengo de 81 jogava 11 jogos. Mas se fosse campeão em 82, ele já entrava na segunda fase, ele jogaria 10 jogos. Mas o Zico jogou. A minha primeira reação, quando você fala Gabigol empatou com o Zico, aí eu paro e falo assim, mas a Libertadores hoje é muito maior. Aí você pega um número e fala, não, é impressionante. E isso é resultado, vira uma bola de neve. Eu finalizo bem, faço gol, ganho confiança. Minha confiança me faz finalizar bem e fazer gol. Vamos ouvir o cara que jogou todas as Libertadores que o Zico disputou pelo Flamengo, o Maestro estava ao lado dele no time campeão de 81. Quando você ouve essa informação, Maestro, Gabigol iguala Zico em número de gols, tem até uma média superior. O que você diria para quem nos assiste sobre isso, Maestro? Eu acho que a fase do Gabigol é excepcional em todos os sentidos, né? Isso já vem de bastante tempo. E eu acho que isso vai exatamente em função do aproveitamento, né? Das oportunidades que elas vão aparecendo, ele vai transformando tudo isso em gol. Fazer essa comparação com o Zico é meio complicado, né? Independente de sejam gols nas Libertadores, porque o Zico é o maior jogador da história do Flamengo. E o Gabigol está conseguindo, né? Desde 2019, com a conquista da Libertadores, tá conseguindo, não, já conseguiu um espaço muito importante, né, dentro da história do clube. E o goleador, o artilheiro, ele tem sempre um algo mais, né? Não somente na questão de aproveitamento, mas sobretudo para o próprio torcedor, que ele olha o Gabriel realmente de uma forma diferente. E se você vai olhar os números aí, a possibilidade para que ele supere o Galo, eu acho que são quase que 100% nesse ano. Basta que o Flamengo se classifique e continue, porque eu acho que esse aproveitamento dele... A palavrinha que o PVC usou, que se chama confiança, essa palavra ela é fundamental no futebol e na vida, né? Porque se você for lembrar aquela fase do Gabriel, quando ele estava deixando todo mundo de boca aberta, que foi durante o Campeonato Brasileiro, ele faz um gol contra o Santos, de fora da área no Maracanã por cobertura, que só quem está com confiança faz uma jogada daquele tipo, porque ele tinha 2 ou 3 alternativas para dar seguimento à jogada, mas a confiança estava tão no alto que ele deu uma cavadinha, né, que eu falei, esse gol não é do repertório dele, né? É diferente, porque ele é aquele finalizador que está mais dentro da área, mas ele mostrou exatamente sua competência, sua capacidade, a sua inteligência, e inclusive de estar ligado no jogo para fazer um gol daquele ali, né? E ele, eu acho que daqui para frente ele vai superar o Galo, isso não tem dúvida nenhuma, em gols dentro da Libertadores. Importante, Zé, que é só para acertar ali. Teve um jogo de desempate com o Atlético e um jogo de desempate contra o Cobreloa. Então o Flamengo de 81 foi campeão com 14 jogos.
Em 82 seria campeão com menos, porque entrava na segunda fase. Agora, é importante também separar uma coisa. Nós estamos falando do que é impressionante dos números do Gabriel em relação ao Zico. Nós não estamos comparando o Gabriel com o Zico. Claro. O Zico, como todo rubro-negro comemora o Natal todo dia 3 de março, o dia em que nasceu o Deus Zico. Não é assim? Sim. Então, não estamos comparando o Gabigol com o Zico. Não estamos cometendo um sacrilégio para ficar na mesma comparação que você fez, né? A gente está comparando números, não estamos aqui cometendo um sacrilégio. E nos números, o Bruno Henrique está chegando também, cara, porque o Bruno Henrique já tem 10 gols. Hoje ele já é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo, né? O Bruno Henrique está chegando lá também. Está empatado com o Gaúcho e o Tita, com 10 gols. O Everton Ribeiro tem 7, o Marcelinho Carioca 7, Nunes 7, Gabigol e Zico no topo da lista. E o gol que o Bruno Henrique marcou ontem, que golaço! E vamos rodar de novo? A gente não se cansa de ver golaço. Que golaço, hein, maestro? A construção da jogada ela é espetacular em todos os sentidos, começando com esse toque de calcanhar do João, depois a deixada do Arrascaeta, aí vem a tal da confiança, na altitude, você chutar uma bola de fora da área, como bateu o Bruno Henrique, realmente é um gol para você olhar 450 mil vezes e admirar. Ainda tem gente que fala assim, Arnaldo, esse aí é um gol Flamengo de 19. Já não dá para dizer que é o gol do Flamengo 2021, não? Dá, Rizek. Eu acho que as comparações com 19, até porque vários desses personagens importantes estavam em 19, ela acaba sendo inevitável, mas esse é um gol maravilhoso, né? Gol coletivo, né? Todo mundo participando. E acho que, você vê, né? Nós estamos falando da vitória sobre a LDU, do recorde do Gabigol, do golaço do Bruno Henrique, que também está próximo da lista de artilheiros. Ninguém está falando do Pedro. E quando o Pedro joga pelo estadual, faz 3 gols numa partida, a gente fala, pô, o Pedro não tem lugar nesse time. Aí acho que quando você pega um jogo desse tipo e analisa, você fala, mas tem no lugar de quem? Né? Porque, de fato, são jogadores complementares, Bruno Henrique, Gabigol, e o quarteto, quando ele funciona, ele é, de fato, uma coisa especial, que há muito tempo não tem uma sequência no futebol brasileiro com um quarteto desse nível. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Para colocar mais uma pimenta, não sei se vocês concordam, o Gabigol, para mim, foi um dos jogadores que mais sentiu, particularmente, a ausência de torcida nos estádios. Por quê? Porque ele virou um personagem conectado com a massa, né? Tinha o bonequinho, tinha o sósia, tinha conexão, tinha o abraço na galera depois do gol, atrás do gol. E, de repente, aquilo, o futebol atual, né, que é frio praticamente, é o futebol da telinha, para ele, que incorporou tão bem, o Júnior falou, ele foi se tornando um ídolo da torcida, a torcida não está no campo, e ele era um personagem que incendiava a torcida no campo. E acho que ele teve oscilações na temporada passada, talvez também pelo fato de ter conquistado bastante coisa, de ter sido artilheiro do Brasil, mas a questão da falta de conexão com o torcedor, acho que particularmente pegou muito com ele. E aí voltaram os cartões, voltaram algumas coisinhas, e ele parece ter superado essa fase. Ter entendido que o futebol vai ser assim por um bom tempo aqui no nosso país. Tem país que já tem torcida de volta, parte da torcida, aqui vai ser por um bom tempo. E ele se tornou, digamos, um jogador, vou falar entre aspas aqui, independente do público. E ele era um cara do público. Isso era muito visível para quem via o Gabigol no Maracanã, por exemplo. Era um jogador que conseguia lidar com isso muito bem. Embora tenha muito sentido o que você está dizendo, Arnaldo, eu acho que para mim a grande diferença do Gabigol de 2019 para 2020 foram as lesões. O Gabigol jogou 59 partidas em 2019 e jogou 43 em 2020, na temporada 2020. São 16 jogos a menos. E são 16 gols a menos. Ele fez 43 em 2019 e fez 27 na temporada 20. A quantidade de vezes que ele ficou fora, não é que você fica fora e quando você volta tá tudo bem, você perde ritmo, você perde força física, você perde massa muscular. Então, o Gabigol teve sempre um processo de saída, entrada, recuperação, saída de novo.
Então, o público faz diferença. Mas acho que a questão física foi o grande... E mesmo assim, em média, ele foi o maior artilheiro do Brasil no ano. Ele fez 27 gols em 43 jogos. Ele foi impressionante o desempenho dele, que é o que a gente está falando. Ele é muito bom, passa a jogar muito bem, começa a confiar ainda mais na qualidade que ele já sabe que tem. Vou mostrar o Gabriel falando em 2 momentos. Primeiro, dedicando a vitória e o prêmio de melhor em campo que ele recebeu ao Zico. Agradeço muito a Deus por esse momento, sei que é um momento histórico, não só para mim, mas também para o Flamengo e para o torcedor. Então eu dedico essa vitória a ele e vou mandar esse troféuzinho lá para o Japão para ele. Valeu. Agora vamos ver na coletiva de imprensa o Gabriel falando sobre o jogo e a geração atual do Flamengo. É realmente especial para mim, né? Histórico, mas divido isso com a minha família, com todo o staff, com os jogadores, com a torcida. Eu acho que sem eles eu não conseguiria chegar nesse número. Creio eu que meus companheiros têm a maior porcentagem nisso, mas estou muito feliz em poder marcar os gols, ajudar o time e bater esse recorde com uma vitória que o Flamengo não conseguia fazia muito tempo, anos. Então, para mim realmente é um dia especial e histórico. Como a gente vem quebrando muitos recordes, né? Eu acho que às vezes a gente diminui algumas coisas que acontecem durante o ano. Esse time aqui realmente é espetacular. Eu não canso de dizer que é o melhor time da América, a gente sabe disso. Então, creio eu que a gente está muito feliz, o staff está muito contente e espero que a torcida também curta essa geração, porque são todos muito, muito fominhas e vamos querer sempre mais. Como não curtir essa geração? Bicampeã brasileira, campeã da Libertadores, entre outros. E o Rogério Ceni explicou essa queda na visão dele, evidentemente. Tem muita gente aqui no Twitter do programa dizendo: poxa, vocês não vão falar dos erros defensivos? Vamos falar da defesa do Flamengo. Mas antes vamos ver o que o treinador do Flamengo disse sobre a incrível vitória de ontem e a queda de rendimento no segundo tempo. O Flamengo ganhou aqui um amistoso, se eu não me engano, em Quito, há quase 70 anos atrás. Deve ter algum motivo para o time baixar a intensidade no segundo tempo, né? Jogar na altitude não é fácil. Não é. Você vê, eu lembro, acho que foi o São Paulo, veio aqui ano passado, perdeu. O River Plate veio aqui, se eu não me engano, na temporada passada, perdeu para a LDU. A LDU, se eu não me engano, estava invicta na temporada. Mas, assim, talvez os mais jovens, principalmente o João, por exemplo, que fez um primeiro tempo brilhante, né, o João Gomes, talvez não soube dosar a energia, porque também não tem a experiência de jogar na altitude. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. Se pudesse fazer 8, 9 alterações, daria para ter feito, porque o cansaço era geral, pelo fato de você estar prejudicado devido a jogar quase 3.000 metros de altura. Eu sou extremamente grato por trabalhar num clube que ofereça tantas condições e principalmente trabalhar com jogadores tão especiais no dia a dia, que tem tanta capacidade técnica de resolver o jogo, que procuram sempre o melhor para a equipe, que compram as ideias que a gente faz. Acho que o Gabriel destacou aqui, né, de montar um time muito técnico, mesmo jogando na altitude, mesmo jogando fora de casa, poderíamos fazer uma equipe bem defensiva e a gente continua sempre com a proposta de tentar ganhar jogos. Bom, eu já disse aqui, vi o jogo exatamente como o Rogério viu a questão da altitude influenciando na queda do segundo tempo. Antes do programa começar, bati um papo com o PVC sobre isso. A gente conversava por telefone sobre o jogo, eu falei, eu não consigo falar da queda sem citar a altitude. O PVC, no entanto, ao telefone comigo, entendia que o Flamengo também deveria ter se precavido um pouco para o segundo tempo, segurado um pouco mais a bola. PVC, é contigo. A bola agora está contigo. A maneira, claro que tem dificuldade. Eu odeio essa expressão que o Rogério usou, se não me engano, porque ele foi estudar, então ele não se engana porque... Quando ele fala isso, se não me engano... Absoluta certeza, exatamente. Ele nunca, quando ele fala se não me engano, ele pesquisou e viu exatamente todas as... Ele tem absoluta certeza. Mas o Flamengo jogou em Quito 5 vezes. Foi a segunda vitória. Tinha vencido em 52 o amistoso contra o Boca Juniors da Colômbia.
É que, se não me engano, assim, eu como jornalista não gosto de falar, se não me engano, eu evito, às vezes escapa, mas é assim, porque às vezes você dá uma informação absolutamente genial. O Flamengo foi campeão da Libertadores em 81 jogando 14 vezes, se não me engano. Eu acabei de cuspir na informação que eu tinha dado, né? Porque eu acabei de dizer que eu não sei. Então, não adianta nada. Ô, PVC, você se enganar a informação é meio difícil de acontecer. Não, acontece. Agora, assim, eu acho que é uma maneira de você... Júnior, desculpa. Não, eu ia voltar para o que a gente estava falando antes, primeiro em relação ao gol. O gol que o Flamengo fez, esse de ontem, ele teve técnica, velocidade, inteligência e precisão na mesma jogada, que faz exatamente a gente voltar um pouco a